Olá, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos aos videocasts do Instituto Camaleão. Meu nome é Flávia Maoli, eu sou presidente do Instituto Camaleão e hoje quem está aqui com a gente é o Dr. Marcelo Capra, hematologista. Dr. Marcelo, seja muito bem-vindo, prazer lhe ter aqui conosco. Obrigado, Flávia, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui e participar do videocast do Camaleão. Que legal. Doutor Marcelo, eu queria começar, hoje a gente vai falar sobre leucemia, né? O tratamento personalizado para leucemia. Eu queria começar com a pergunta básica, o que é a leucemia e o que é a leucemia mieloide crônica, né? Que tipo que a gente está falando quando a gente fala sobre essa doença? Bom, as leucemias são tumores, né? São neoplasias, é um tipo de câncer que tem origem na medula óssea. A medula óssea é a fábrica do sangue, né? E o nosso sangue é composto, então, por diversas células, que é a parte, diria assim, sólida do sangue, né? E essa, basicamente, são três elementos, né? Os glóbulos brancos, os glóbulos vermelhos e as plaquetas. Cada um tem sua função. Os glóbulos vermelhos carregam o oxigênio, os glóbulos brancos são os nossos soldados que nos defendem das infecções, e as plaquetas são aquela parte que ajuda a estancar os sangramentos, né? Então, esses três elementos são produzidos lá dentro da medula a partir das células-tronco, que são as, digamos, sementes do sangue, né? As que dão origem a todas as células maduras que circulam na corrente sanguínea. E dentre essas células, sempre que uma célula vai ser produzida, isso é como se fosse uma fábrica, né? Essa produção pode dar origem a células erradas, as células mal feitas, as células que por algum motivo estão fora do padrão de qualidade normal. O normal é que essas células mal feitas, né, ou erradas, elas sejam destruídas por vários mecanismos, né, ou a própria célula se destrói, ou as outras células destroem aquela célula que teve um defeito de fábrica, digamos assim. Caso esse sistema de controle de qualidade falhe, a gente vai ter, então, uma célula tumoral. E essa célula tumoral, ela não tem controle e as outras podem não conseguir eliminá-la, dando origem, então, às leucemias ou a diversos tumores, né? Os tumores têm mais ou menos todos o mesmo mecanismo de origem, né? É uma célula normal que lá, quando foi se dividir, ela perdeu o controle, perdeu alguma parte, teve uma mutação e isso acabou gerando uma célula doente que se reproduz rapidamente e dá origem aos sintomas do câncer, via de regra, né? Então, quando uma fábrica não fabrica direito e não fabrica glóbulos brancos, a gente pode ter infecções, ou não fabrica glóbulos brancos funcionantes, né? Porque as leucemias são um grande número de glóbulos brancos, porém eles não funcionam, não fazem a tarefa deles, e isso deixa a pessoa suscetível a infecções. Quando também há um grande número de glóbulos brancos na medula doentes, eles atrapalham a produção dos glóbulos vermelhos. Isso dá origem à anemia. E quando também isso acontece, também prejudica a produção de plaquetas, dando origem, então, a sangramentos. Basicamente, esses são sintomas gerais, né? A leucemia mieloide crônica, por ser uma doença de lenta evolução, né? Essa é a primeira grande divisão das leucemias. Existem leucemias agudas, em que o paciente, se não tratado, morre em semanas ou meses, e as leucemias crônicas, que a pessoa pode viver anos, em alguns casos não necessariamente precisa tratar, mas, né, em algum momento esse tratamento poderá ser necessário. Então, essa grande divisão de leucemias agudas e crônicas, e também uma outra divisão que são as leucemias mieloides e linfóides. Por que isso? Porque os glóbulos brancos têm duas grandes divisões, que é como se fosse o exército, a marinha e a aeronáutica. Todos são da mesma, digamos, das forças armadas, mas nós temos duas grandes famílias, né, do sistema imunológico. Então, a série mieloide é que vai dar origem aos glóbulos vermelhos, às plaquetas e alguns tipos de glóbulos brancos. E já o sistema linfóide, né, ele vai dar origem aos linfócitos, que vão dar origem aos anticorpos, né, para um exemplo bem conhecido de todo mundo. Então, nós temos leucemias agudas e crônicas e leucemias linfóides e mieloides. E, no caso, a leucemia mieloide crônica é essa que a gente vai falar hoje, que tem, muitas vezes, assintomática por um longo período de tempo, e o paciente pode apresentar, então, aumento do baço, emagrecimento, suores noturnos, e no hemograma, né, no exame de sangue, vai se ver uma grande quantidade de glóbulos brancos dessa família que a gente chama de série mieloide.
Então, exceto pelo hemograma, os sintomas são meio inespecíficos, né? Assim. Então, são bem inespecíficos. E à medida que a gente vai aprofundando, digamos assim, uma vez que se vê nesse hemograma a suspeita de leucemia mieloide ou leucemia, né, um grande aumento de glóbulos brancos, vão se fazer exames complementares onde vai se chegar a um diagnóstico mais preciso. E esse diagnóstico é feito hoje através de exames da medula óssea, exames genéticos, exames, né, de sangue e de medula, que no final das contas vão mostrar uma mutação que é característica da leucemia mieloide crônica. Então, todo paciente com leucemia mieloide crônica tem essa mutação genética na célula doente. Não é que a pessoa nasceu com isso. Ela, por algum motivo, essa célula teve aquela mutação e essa mutação é característica da leucemia mieloide crônica e isso vai dar origem, então, a uma família de células doentes que vão se acumulando e vão dar esses sintomas que a gente falou. E essa interessante é que essa mutação genética, ela foi a grande sacada para produzir um remédio que só atingisse as células doentes. Porque se eu sei qual é a mutação genética e usar isso como um alvo, eu consigo produzir remédios que vão atacar somente naquela etapa do processo. E eu, como eu sei qual é o alvo, eu posso ter uma droga específica para o alvo. E daí deu-se essa revolução que hoje estamos na leucemia mieloide crônica, que temos tratamentos de alta eficácia e com poucos sintomas, né? Então, esse alvo específico fez com que a gente conseguisse remédios também que só atingissem o alvo, poupando as células normais, né? E evitando sintomas como queda de cabelo, né? Mucosite, uma série de sintomas que estão associados às quimioterapias tradicionais, digamos assim. Perfeito. O que eu queria lhe perguntar em relação a essas inovações, né? O que hoje a gente tem de inovação no tratamento da leucemia, né? Porque a gente, há algum tempo, a gente tinha muito a questão do transplante, né? Para alguns tipos de leucemia, enfim. E a leucemia mieloide crônica, os pacientes conseguem ter essa qualidade de vida, né? Como o senhor comentou, de poucos efeitos colaterais, enfim. O que a gente tem de inovações aí nesse cenário? Bom, hoje o transplante, né, foi o primeiro tratamento, diria assim, curativo da leucemia mieloide crônica. Isso há muitos anos, né? O transplante, digamos, era o tratamento, praticamente o único tratamento que nós tínhamos com modificação, né, de expectativa de vida. Então, esse era o tratamento padrão até 20, 30 anos atrás. Depois surgiu, então, essas drogas, que são as drogas que a gente chama de uma classe geral de inibidores de tirosinoquinase, que é nada mais do que aquele remédio inteligente que vai lá no defeito genético da doença do tumor e vai desligar aquela chave e vai fazer com que essa célula, então, seja eliminada pelo sistema imunológico ou ela mesmo acabe, digamos assim, morrendo, deixando as células normais trabalhar. Então, com isso, inaugurou-se uma nova era na medicina, né? Da era dos tratamentos das terapias alvo. E o imatinib, ele tem uma eficácia muito alta e isso mudou completamente o cenário, mostrando que o transplante deixou de ser a primeira opção sempre para esses pacientes. Então, a primeira opção, há mais ou menos 20 anos, desde que surgiu o imatinib, foi usar essas drogas, porque elas são muito menos agressivas e menos tóxicas e têm uma alta eficácia, né? Depois, com o tempo, surgiram novas drogas, né, uma segunda geração de drogas que tinham para casos em que o imatinib não funcionasse, né? Então isso foi uma segunda geração de drogas mais potentes que conseguiam controlar a doença quando falhava o primeiro tratamento. E isso perdurou também durante muitos anos, até que começaram a surgir alguns casos que ainda não tinha benefício, né? E não tinham, e o doador, o transplante sempre é um tratamento que fica para o fim da fila, porque ele ainda é um tratamento agressivo com uma taxa de mortalidade, né? O paciente pode morrer no transplante e isso, obviamente, torna esse tratamento assim com mais critérios, né? A gente tem que ter mais critérios para indicar o transplante naqueles casos que realmente os outros tratamentos não funcionaram. Então, passando a primeira geração, a segunda geração dessas drogas, vem agora drogas que ainda assim preenchem essa lacuna de pacientes que tinham mutações de resistência aos tratamentos. Então, nessa classe
nova vem, né, o asciminib, o ponatinib, e são drogas que conseguem, então, agir nessas mutações que trazem resistência às drogas. Então, hoje, esse cenário ele vem migrando, digamos, para uma terapia altamente personalizada. Por quê? Porque o que era verdade, digamos assim, há 20 anos atrás, em que esses pacientes deveriam ser tratados o resto da vida, hoje nós temos um cenário que os pacientes podem suspender o tratamento e ficar virtualmente, diria assim, curados, né? Que era uma coisa impensável até anos atrás, quando se transplantava com a expectativa de curar a doença, mas com uma alta taxa de complicações, ou se usava esse remédio para a vida toda. Depois se começou a ver que um percentual desses pacientes podia, caso tenha um controle ótimo da doença e por um tempo longo, suspender o tratamento e uma parte deles a doença não voltava. Então, esse foi uma nova revolução, que era um tratamento contínuo que passou a ser suspenso caso o paciente preencha critérios de tempo de resposta e de profundidade de resposta, como se diz. Porque isso hoje a gente consegue medir essa doença de uma forma muito acurada com exames genéticos que conseguem detectar a quantidade de doença que o paciente tem, mesmo que o hemograma seja completamente normal. Então, para isso também, as novas gerações de drogas trouxeram evoluções, tanto no sentido da toxicidade, da perspectiva de suspender esse tratamento, e essa é a nossa fase atual, né? Hoje nós temos várias drogas, claro que cada cenário tem uma certa disponibilidade dessas drogas, mas hoje temos bons tratamentos, né, que podem fazer com que essa doença seja uma doença crônica, que vai ser acompanhada, né, muitas vezes como uma doença crônica, por exemplo, diabetes, uma hipertensão, porém, obviamente, tem que ter cuidado, porque se trata de uma neoplasia, de um tumor, e esses pacientes podem ficar virtualmente curados, mas o tratamento deve ser sempre monitorado. Então, quando a gente fala de leucemia mieloide crônica, né, o primeiro passo é a gente entender que cada paciente precisa... É realmente uma medicina de precisão, porque o que funciona para mim pode não funcionar para o outro, né? Então, como que isso impacta no prognóstico do paciente, né? Um paciente que recebe um tratamento, às vezes não chegou num especialista a tempo, ou enfim, não teve acesso ao tratamento, o quanto isso vai impactar para esse paciente? Isso hoje em dia, cada vez mais se procura dar tratamentos que a pessoa tenha condições de fazer uso, que tenha acesso, obviamente, mas que também isso fique dentro da sua rotina. Como é um tratamento crônico, né? Só para dar um exemplo simples, né? Alguns medicamentos a gente orientava que o paciente tomasse no almoço. Se esse paciente almoça em casa, é mais fácil. Se ele almoça fora de casa, ele tem que levar o seu comprimido e guardar e lembrar. Então, hoje, tanto pensar a rotina do paciente, como é que fica melhor para aquele paciente, é melhor tomar remédio uma vez por dia, 2 vezes por dia. É melhor tomar, alguns remédios podem ter interações, que ele já toma algum remédio, isso vai me ajudar a escolher qual remédio eu vou usar. Esse paciente tem uma doença mais, digamos assim, de baixo risco, foi um achado casual, num hemograma, num check-up, ou é uma doença que já tem sintomas, uma fase mais avançada, e então, baseado nisso, é que eu vou escolher o melhor tratamento que caiba naquela rotina, dentro da disponibilidade daquele paciente, né, mas que caiba na rotina dele e que combine com as outras coisas que ele tem, né? Muitos pacientes alguns são jovens, outros são mais idosos, então, cada perfil de paciente a gente vai adequar o horário de tomada, a frequência de vindas ao médico, tudo isso, né, no começo, obviamente, é um pouco mais frequente, mas depois a gente vai casar isso com as necessidades da pessoa, se ela trabalha, se não trabalha. Isso pode impactar na escolha do tratamento e em todo digamos assim, o que cerca esse tratamento. Exames, consultas, né? A gente faz uma escolha, obviamente, tecnicamente correta, mas que também combine com a rotina daquela pessoa. Sim. Porque quando a gente fala do tratamento, hoje em dia o tratamento do câncer, felizmente, já nos permite falar de qualidade de vida, né? Que era algo que ficava em segundo, terceiro, 10º plano, né? Num passado não tão distante, assim. Eu queria perguntar também, esse tratamento da LMC atualmente, ele também é um tratamento em casa, né? Um tratamento, uma quimioterapia oral, enfim, um tratamento que se leva para casa, não tem internação, não tem...
esse tipo de desgaste, É, digamos. exatamente. Hoje a leucemia mieloide crônica tem o tratamento totalmente oral, comprimidos, né? O paciente toma em casa. O que foi, né? As pessoas, obviamente, têm as leucemias agudas, que ainda tem um tratamento mais hospitalar, mas as leucemias crônicas, de um modo geral, os tratamentos são ambulatoriais, né? A leucemia mieloide crônica, desde os primeiros medicamentos lá, o imatinib, já vieram nessa formulação via oral, o que ajuda muito, né, o paciente, porque isso é muito prático. Óbvio que isso traz também uma facilidade e uma preocupação, que é a adesão, né? Como a adesão, o remédio precisa ser tomado todo dia, então a gente trabalha muito essa questão da adesão, porque esse é um fator que pode levar a uma resistência ao tratamento pela falta da tomada. Então, os pacientes, por exemplo, né, jovens, têm mais dificuldade, no fim de semana vão sair, querem beber, e isso pode ser um fator em que o paciente deixa de tomar o medicamento para poder fazer as coisas da vida dele. Então, por isso é muito importante que a gente foque nesses detalhes, né, de se o paciente quer beber, quer tomar álcool, quer, enfim, ir na festa. Bom, isso tem que casar com a escolha, e isso hoje em dia é muito tranquilo, né? Os médicos estão muito preparados para conseguir detectar isso, para que o paciente não tome uma decisão errada por vergonha de falar ou porque ele acha que ele não pode ter uma vida normal. Então, esse é um preceito, assim, né, da medicina moderna. A gente tem que fazer os tratamentos para que o paciente tenha, dentro do máximo possível, a sua vida normal, né? E isso não precisa associar um tratamento para o câncer a digamos assim, uma restrição, a deixar de seguir a sua vida dentro do possível, obviamente, mas a gente tem que trabalhar muito isso para que o paciente também não se auto restrinja, né, ou a família restrinja pensando que está ajudando, e isso pode ter também consequências como pular uma dose de remédio, o paciente omitir que não está tomando, né, ou deixar de fazer coisas que ele poderia fazer porque a família ou ele mesmo acha que isso pode fazer mal para o tratamento. E a família tem um papel muito importante nisso, né, doutor Marcelo, tanto de restringir demais, de botar uma redoma ali no paciente, que o paciente fica, poxa. Claro, quando a gente ouve a palavra leucemia, assusta, né? Então, imagino que para todo mundo seja um susto, mas que legal hoje poder contar com a ciência e com a equipe médica para pensar na qualidade de vida do paciente também, pensar no tratamento que vai se adequar àquele paciente e, ao mesmo tempo, o paciente ter essa consciência de que ele também faz parte do tratamento dele, né? E que ele também precisa se cuidar. E não quer dizer que ele não possa sair, que ele não possa ter sua vida, mas que ele precisa ser ativo, ele precisa, enfim, estar proativo no seu cuidado também, né? Por isso é tão importante que hoje, né, o tratamento multiprofissional do câncer, né, hoje o médico, claro, desempenha um papel importante, mas também toda a equipe de saúde participa, né, e eu diria que a equipe de saúde, que envolve o farmacêutico, envolve o enfermeiro, envolve o laboratório, todo mundo tem que ter um alinhamento, né, para passar a mesma informação, e também tem um papel muito importante, né, do terceiro setor como camaleão, que eu sou fã declarado aqui, e queria dizer que é muito importante que os pacientes também vejam que a vida segue enquanto eles estão em tratamento, e não é só depois que eles terminaram o tratamento que a vida vai seguir, não, a vida tem que seguir junto. É óbvio que é um período difícil, mas que hoje tem muitos recursos, né, para que esse período tenha, digamos, o menor sofrimento possível, e que eles vejam que é possível cuidar de si, cuidar do estado da saúde mental, cuidar da beleza, para que isso mostre um sentido para a vida também durante o tratamento, e que isso vai ajudar muito o paciente a manter o seu tratamento, depois que ele terminar, ou caso ele seja um tratamento contínuo, né, como muitas vezes na leucemia mieloide crônica, que ele vai trabalhar, que ele vai seguir a vida, que ele vai ter planos, e esse é o objetivo do tratamento do câncer, que a pessoa, né, dependendo da doença, obviamente, vai ter, dentro do possível,
que seguir a sua vida, dentro daquelas limitações que podem ser necessárias em algum momento, mas dentro do possível também a equipe vai se envolver para que isso seja suavizado ou que ele tenha o mínimo de impacto possível na sua vida normal. O paciente entender esse ponto de entender que a vida acontece durante o tratamento também, isso é muito revolucionário, né? Porque quando eu fui diagnosticada, a gente nem pensava, né? Era assim, não, é o tratamento, agora é tratamento, só foco. E a gente vê o quanto isso acaba a pessoa ter alguma normalidade da vida que ela tinha dentro do tratamento, que seja o mínimo, né? A gente sabe, um transplante de medula tem suas grandes limitações, mas o mínimo que a gente consiga manter, isso realmente traz um impacto muito grande até para a adesão do paciente, né? Até para a aceitação do tratamento e da sua situação, né? Sem dúvida, isso gera uma visão de que a vida continua, que a pessoa tem que passar por aquilo ali, não escolheu, obviamente, passar por aquilo, mas que ali na frente, né, ela vai continuar, ou vai melhorar, ou vai fazer mais aquilo que ela segue fazendo. Né? Parar a vida para fazer um tratamento é muito angustiante, assim, porque a pessoa começa a viver só a doença. Eu digo, a profissão doente é a pior profissão do mundo, porque a pessoa viver 24 horas aquela doença não faz bem nem para a própria pessoa, nem para as que estão na volta dela, né? E isso, de certa forma, o trabalho normal, uma atividade qualquer que seja um trabalho voluntário, um trabalho, um lazer, ele ajuda a preencher esse espaço para a doença tomar o verdadeiro tamanho que ela tem que ter na vida da pessoa, que é uma parte dessa vida, né? E não toda a vida dela vai ser focada na doença. E isso ajuda muito o paciente a passar por esse período difícil. Isso eu sei bem o quanto ajuda. Eu queria lhe perguntar em relação ao que a gente chama de medicina de precisão, né? Qual a importância dessa abordagem, né, da medicina que a gente está falando na qualidade de vida, nesse sentido, assim, de olhar para o paciente e dizer não é tudo igual, câncer não é tudo a mesma coisa, né? E mesmo dentro do próprio câncer, as pessoas com a mesma mutação, né, às vezes a mesma mutação do tumor, enfim, tem toda essa questão dos detalhes, né? O quanto isso impacta realmente na qualidade de vida. A medicina de precisão foi uma revolução assim na ciência e né, na saúde, porque nós durante muitos anos tratamos os tumores como iguais, né? Como um tratamento serve para, digamos, todas as leucemias ou à medida que o tempo passou e que se descobriu que cada tumor tinha algumas mutações que nem todos têm, né? A leucemia mieloide crônica é um exemplo, digamos assim, de livro, né? O melhor exemplo em que uma mutação dá origem a uma doença. E isso nos outros tumores não é bem assim, né? Mas na leucemia mieloide crônica foi da onde surgiu essa ideia de que uma mutação gerava uma doença, em que a ciência a ciência mergulhou nos tumores para tentar detectar alterações genéticas que pudessem dar origem a drogas que pudessem bloquear exatamente esse defeito genético, deixando as outras células, digamos, poupadas do tratamento. E mais, né, não tratar tumores que têm mutações diferentes com a mesma droga, porque aí a gente vai ter que usar uma droga não seletiva, né? Como, fazendo uma analogia aí a uma guerra, é como tu comparar um sniper com um canhão. São coisas totalmente diferentes que causam estragos diferentes, né? Então, é muito mais sensato usar drogas que vão eliminar somente o alvo que a gente quer do que usar uma bomba que vai matar um monte de gente na volta. Então, a partir daí, cada vez mais se procura drogas que são muito específicas, mas eu tenho que saber para quem que vai funcionar. E a partir daí, então, hoje, como se faz, por exemplo, uma infecção urinária, a gente pede um exame de urina, se tem uma bactéria, já vê qual antibiótico que funciona e escolhe aquele antibiótico para dar para o paciente, né? No câncer, antes a gente usava um esquema meio que para todos aqueles pacientes que tinham a mesma doença, num agrupamento baseado assim em grandes grupos, né? Hoje, então, eu consigo fazer o teste primeiro, ver que mutação aquele paciente tem
e dar o remédio para aquela mutação, e não um remédio genérico, assim, no sentido amplo, né, que pode pegar qualquer mutação, mas que alguns vai funcionar, outros não vai funcionar, e eu vou descobrir isso depois. Então, hoje, é uma etapa da ciência em que a gente está migrando para essas drogas. Obviamente que ainda se usa drogas de 20, 30, 50 anos atrás, ainda tem um papel muito relevante, mas a tentativa sempre é descobrir drogas mais elegantes, né, que atinjam somente o alvo, e essa é a medicina do futuro, né? Isso hoje já tem muitas drogas, e o imatinib é uma dessas, o dasatinib, a ciminib, todos, né, dessa geração, já sabem qual é o defeito, e alguns agem digamos, no paciente que não tem novas mutações, não tem resistência, outros agem mais nesse perfil que já detectou uma resistência e ele passa por cima dessa resistência, então ele pode ser usado nos casos com resistência ao medicamento anterior. Então isso hoje migrou para um momento em que nós temos várias drogas que posso saber uma sequência de tratamento baseado num teste que eu posso fazer. E essa é a medicina de precisão. E também tirar do tratamento aqueles que já de antemão eu tenho ideia que não vão responder àquela droga. Então, isso é uma etapa realmente para todos os tumores, né? Isso está no câncer de mama, no câncer de pulmão, em todos os tumores. Essa pesquisa de mutações, ela virou, digamos assim, a grande diretriz de para qual droga eu vou, né? Qual droga eu vou oferecer para esse paciente. Isso é muito importante os pacientes saberem também, né, doutor? Porque a gente ouve assim, tem uma droga nova para o meu tipo de câncer. A gente mas me dá agora, né? Assim, então, como é importante essa explicação? Porque realmente, às vezes, a gente fica, poxa, por que eu não posso? Por que o dela pode, né? E essa educação do paciente, no sentido de compreensão sobre a sua doença, compreensão sobre como funciona o tratamento, isso também faz parte dessa revolução da medicina de precisão, né? Porque até pouco tempo a gente tinha, assim, era isso, assim, leucemia, linfoma, mama. E hoje a gente começa a enxergar assim, não, o meu não é igual ao do fulano. Às vezes até com a mesma mutação, mas o meu é resistente. Então, esse papel, e eu acho que o senhor comentou do terceiro setor, ali das organizações que nem o Camaleão, acho que a gente tem esse objetivo e esse compromisso também, né, de ajudar o paciente a participar do seu tratamento, a entender que ele está escolhendo fazer aquilo, ele também está participando do seu tratamento, né? Então, isso é uma postura bem diferente, né? Claro. Não, isso também é muito importante, porque o paciente, e todos nós, né, quando a gente recebe um diagnóstico, qualquer que seja, a primeira coisa que a gente vai fazer, ou muita gente faz, é ir no Google procurar. Então, aí, quando você olha leucemia mieloide crônica, ou transplante de medula, ou seja, qual tratamento, a pessoa vai instintivamente olhar lá e vai ver uma informação, diria assim, não filtrada, né? Uma informação genérica, às vezes por relatos dos próprios pacientes, às vezes por agências de governamentais, às vezes. Então, a internet, ela tem de tudo, né? Então, o que eu sempre tento trazer, e a gente, por isso a importância do Camaleão e de outras, né, associações que trazem muito isso, bom, primeira coisa é tu realmente ver qual é a tua doença. Então, tu não tens só uma leucemia mieloide crônica. Tem uma leucemia mieloide crônica, fase crônica, com SOCAL número tal, assim, o nome, o sobrenome e o CPF da doença. Essa é a primeira coisa para poder comparar as coisas, eu preciso saber exatamente que doença que eu tenho. Porque senão eu vou comparar laranja com maçã, e isso não é bom, né? Então, não dizer que o tratamento vai ser esse ou vai ser aquele se eu não tenho todos os elementos e dizer exatamente qual é a doença que aquele paciente tem, até para ele saber, é uma doença mais grave, é mais avançada, é mais a minha chance, qual é, né, a chance que eu tenho. Isso depende fundamentalmente do estágio da doença, da mutação, do perfil de resistência, uma série de coisas. Isso, para o paciente entender esse monte de informações, por vezes é difícil. E aí, claro, entra esse trabalho todo de educação do paciente, para ele entender que doença ele tem, entender qual é o remédio, por que ele está tomando esse remédio, por que ele não está tomando o outro, por que ele viu na TV um que é melhor,
Então, acho que isso é muito legal, esse trabalho de educação, e ele é multiprofissional, né? Ele é do próprio médico, da enfermagem, da farmacêutica, dos outros pacientes que dão exemplo. Isso é o maior, às vezes, né? O exemplo é o melhor professor, né? A gente vê um outro paciente, vê isso nas atividades que, dos voluntários e nessas rodas de conversa, nas salas de espera, os pacientes conversando entre eles, e isso, às vezes, tem um efeito muito importante também, tanto na motivação, às vezes, por vezes, podem assustar, mas o outro tem isso, eu vou ter também. Então, essa discussão é que é boa, né? Não fazer o paciente achar que todo mundo tem a mesma doença, que todo mundo vai ter o mesmo remédio, ou que vai ter as mesmas complicações. É saber que cada um tem a sua doença e vai ter o seu tratamento. E isso tem um sentido e que deve ser discutido para o paciente entender cada vez mais sobre a sua doença e a família, obviamente, junto. Perfeito. Queria lhe fazer uma última pergunta. Esses tratamentos personalizados, né, tão inovadores que a gente conversou, os pacientes brasileiros, eles já têm acesso a esses tratamentos ou ainda é uma realidade assim que a gente vê na TV? Não, eles têm, assim, via de regra, né, os medicamentos, agora trazendo para a leucemia mieloide crônica, assim, o sistema brasileiro, né, ele é meio dividido, assim, diria. Então, existem medicamentos que são aprovados no Brasil, que a Anvisa aprovou para uso no Brasil, e as pessoas podem comprar, né? E existe o sistema público, que é o SUS, em que a Conitec, que é a Comissão Nacional que incorpora essas drogas para que o SUS ofereça, e no Brasil a leucemia mieloide crônica basicamente tem a maioria das drogas é comprada diretamente pelo governo, né, e distribuído pelos estados, então tem uma certa facilidade, porque isso era inicialmente são medicamentos de alto custo, e isso impactava, né, nos hospitais. Então o governo assumiu essa compra centralizada das medicações que são aprovadas pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias, que é a Conitec, que incorpora drogas para o SUS, né? E existe o sistema privado, que aí existe também uma avaliação, e essas drogas podem estar lá no rol da ANS, da Agência Nacional de Saúde, e têm que ser oferecidas pelos planos de saúde que são regulamentados pela Agência Nacional de Saúde. Então, nesse cenário todo, a gente tem a maioria das drogas já incorporadas, né, no SUS e pelos convênios, assim, para resumir, né? Obviamente que depende do cenário, pode uma ou outra droga não estar disponível ainda, mas como regra, assim, a gente tem uma disponibilidade boa. Os que não, pacientes que eventualmente necessitam daquela droga e ela não está incorporada pelas agências aí que regulamentam tanto o SUS quanto os convênios, muitas vezes os médicos e os pacientes acabam demandando isso judicialmente, o que não é, obviamente, o ideal, mas como elas estão aprovadas no Brasil pela Anvisa, então elas são disponíveis no país, as pessoas, em geral, tentam ter acesso a essas drogas. Também outra fonte de acesso, muitas vezes, são os protocolos clínicos de pesquisa, né? Então, também é outra forma de ter acesso a drogas inovadoras que ainda não estão disponíveis, né, no país, ou ainda estão em fase de testes, mas o Brasil tem sido cada vez mais chamado, né, para participar de pesquisas clínicas. Então, eu diria que a disponibilidade na leucemia mieloide crônica, ela é boa. Óbvio que tem drogas que ainda não foram incorporadas e a gente espera que sejam, né, para poder ter, então, todas as opções aí disponíveis para os pacientes brasileiros. Até para o paciente ter uma esperança, né, doutora, assim, a gente sabe, para qualquer tipo de câncer, né, o paciente descobrir uma recidiva, por exemplo, às vezes é o momento mais difícil que o próprio primeiro diagnóstico, né? Porque a gente perde um pouco a esperança do que está acontecendo, né? A gente perde um pouco até a confiança no tratamento. Assim, poxa, eu tentei e não funcionou, né? Ou parou de funcionar. E eu, olhando os pacientes com leucemia mieloide crônica, a progressão da doença, né? Ter que trocar de tratamento ali,
é como se fosse uma recidiva, né? Não é uma recidiva tecnicamente, mas é uma puxada de tapete, assim, de putz, não funcionou o que eu gostaria que durasse mais tempo, né? E hoje em dia a gente fala cada vez mais, assim, quando a gente iniciou o Camaleão, se falava muito de os tratamentos que curam, né? O foco é a gente ter no sistema os tratamentos que vão curar. E hoje, felizmente, a gente fala muito da questão do cuidado paliativo, né? Do tratamento crônico, no caso da leucemia, o paciente que possa ficar aí por um longo período, né? Estabilizado, com qualidade de vida, podendo se preocupar com outras coisas que não seja o câncer, né? Então, isso é um papel muito importante, né? A gente saber que vai ter mais opções de tratamento. E o transplante mais longe também, né? Se for o caso. Essa visão, né, de que os tratamentos curativos, eles são melhores, ou claro, é instintivo, né, nas pessoas, que todo mundo que tem uma doença quer ficar curado daquela doença. Isso é uma coisa meio instintiva. À medida que também as pessoas vão melhorando o seu nível de conhecimento sobre as doenças e sobre as coisas, de uma forma geral, né, usando o exemplo aqui da hipertensão, né, ninguém fica assim tão preocupado quando alguém tem um diagnóstico de hipertensão. Obviamente que bom não é, né? Mas as pessoas têm, porque é uma doença comum, que todo mundo já conhece e tal. Quando se fala de leucemia, é uma bomba na vida da pessoa, porque leucemia está associado à morte, né? Então, à medida que as pessoas também vão melhorando o seu conhecimento, elas veem que, bom, a pessoa morrer, todo mundo vai, né? A gente não sabe quando. E se a gente viver o tempo suficiente, né, com uma vida longa e com qualidade, é isso que todo mundo quer, né? Ninguém quer viver até os 100 anos com uma qualidade de vida ruim. Então, se a pessoa morrer com 80, ou 80, 90, sei lá, hoje a expectativa de vida do brasileiro é 76 anos ao nascer, né? Mas a gente vê que cada vez tem pacientes com mais idade e se eles têm uma boa qualidade de vida e tem que tomar lá o seu remédio todo dia, isso é normal, a pessoa não tem impacto na sua vida porque toma um remédio. Aquilo ali está trazendo saúde para ela. Isso é o que tem que ser comemorado, digamos assim, né? E não, como é ruim, eu tenho que tomar o meu remédio todo dia. Óbvio que se esse remédio traz efeitos colaterais, isso, né, cãibras, problema no rim, problema aqui, problema ali, bom, aí a pessoa tem a sua qualidade de vida realmente impactada, e mesmo que seja uma coisa não tão grave, mas ao longo de um tempo longo, isso traz problemas, né? Então, hoje, esses medicamentos mais novos e mais modernos, eles tentam oferecer esse controle da doença. Alguns casos pode curar, outros pode suspender, mas mesmo que o paciente fique tomando isso por um longo tempo, se ele não tem impacto na sua qualidade de vida, que bom, é melhor isso do que um tratamento, por exemplo, o transplante, que tem uma chance de cura, mas que 20, 30% dos pacientes vão morrer nos primeiros 6 meses do transplante. Então, ninguém troca, né, um comprimido por um período longo por um risco alto num período muito inicial da doença. Então, é isso que hoje a gente precisa comunicar, né, que o tratamento crônico, muitas vezes, se ele é bem aceito, bem tolerado, é a melhor opção, e sempre é, porque a gente compara as curvas e o risco do paciente ter a sua doença controlada e viver bastante com qualidade versus tratamentos, às vezes, agressivos que podem ter uma complicação grave imediata. Então, na leucemia mieloide crônica, esse é o cenário, né, das escolhas atuais. Obviamente, no futuro, se vier um tratamento com dose única que elimine a doença, melhor ainda, né? Para isso, a gente precisa que esses pacientes fiquem bem para ter proveito, né, para aproveitarem esses tratamentos futuros que talvez virão não necessitando, né, tomar o remédio, enfim, ou possa tratar uma doença dessas com uma vacina, uma coisa desse tipo, um carticel, que hoje está um tratamento também muito, muito difundido aí, que é o sistema imune do paciente modificado geneticamente para atacar esse alvo tumoral. Então, certamente, o tempo trará tratamentos melhores e mais eficazes para todas as doenças, e na leucemia como um todo, isso já vem acontecendo em algumas, e na leucemia mieloide crônica também tem pesquisa assim, de qualidade que talvez consiga diminuir essa
esse impacto que o tratamento possa causar. Mas hoje em dia ele é muito bem tolerado de uma forma geral. Que a gente evolua cada vez mais, né? E tenha tempo aí para ver toda essa evolução, porque é muito, muito bacana poder ver o quanto a gente hoje fala sobre o câncer e todos os tipos de câncer com muito mais naturalidade, né? Isso foi um avanço muito rápido e é um avanço que está vinculado a ter melhores tratamentos, né? A gente vai quebrando o tabu em relação à doença conforme a gente vai conseguindo ter vida durante o tratamento, né? Então, isso é perfeito. Isso que é o bacana, assim, de ver que hoje, quando a gente dá um diagnóstico desses para os pacientes, a gente tem essa clara noção que esse paciente vai viver muito tempo, vai ter uma atividade, assim, da sua vida praticamente normal, e isso é muito gratificante, né, de poder comunicar isso e que esse paciente vai ter, digamos, um tratamento que é relativamente simples, e que vai seguir a sua vida normalmente. Então, isso a gente também, à medida que a ciência evolui, que os tratamentos vão surgindo, o paciente torna essa doença mais natural dentro da sua vida, né? Antigamente, tu ouvia um diagnóstico de câncer, era sinônimo de morte. Hoje, assim, em muitos casos, as pessoas ou ficam curadas, ou vivem muito tempo, e isso entrou mais na rotina das pessoas, até porque o número de casos vem aumentando cada vez mais, parte disso porque as pessoas não morrem, né? A gente tem pacientes com leucemia mieloide crônica há 20, 30 anos, estão vivendo. Então, quanto mais as pessoas vivem, mais casos existem e as pessoas também ouvem falar mais. Então, isso vai naturalizando, de certa forma, essas doenças à medida que as pessoas vivem, trabalham, né, têm filhos e seguem a sua vida normalmente com a sua doença, muitas vezes. Doutor Marcelo, quero lhe agradecer o seu tempo e toda a explicação, todo o apoio, enfim, por estar aqui com a gente. Muito obrigada mesmo, parabéns pelo trabalho, um prazer lhe receber. Obrigado, é uma honra estar aqui, participar do videocast do Camaleão, fico muito, muito feliz e fico à disposição aí para dúvidas ou novos projetos aí. Muito obrigado. Vamos sim, muito obrigada. A gente fica por aqui e até o próximo episódio.